Galera, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre formação de imagens e as cores. Bem, antes da gente falar sobre a formação de imagem propriamente dita, é importante que a gente fale um pouco sobre a luz e as leis da propagação da luz segundo a ótica geométrica. A luz, ela pode ser de uma fonte primária ou secundária. O que é uma fonte de luz primária? A fonte de luz primária é quando o corpo gera a luz. Por exemplo, uma lâmpada, uma vela, o sol, uma estrela, são luzes primárias, né? Fontes de luzes primárias, que elas geram a luz, elas emitem a luz. Além das luzes primárias, existem as luzes secundárias, que são as fontes de luz que são de reflexos luminosos, tá? A luz é refletida nos corpos, tá? Daí a gente vai ter parede, madeira, árvore, todos os outros objetos que não emitem luz são fontes de luz secundária, tá? A fonte de luz ela ainda pode ser classificada a partir de sua extensão. Fica um pouco mais complicado falar sobre a extensão dos corpos, das fontes de luz, porque aí ela torna-se uma questão de ponto de vista, tá? Por exemplo, quais são as classificações? Nós vamos ter a classificação de uma fonte de luz pontual, tem aí a figura na situação 1, tá vendo? É uma fonte de luz pontual, ela tem a forma de um ponto. A luz é emitida toda a partir de um ponto, ou que podemos considerar um ponto de luz, tá bem? Já na situação 2, nós temos aí o exemplo de uma fonte de luz extensa. O que é uma fonte de luz extensa? É uma fonte de luz que tem dimensões maiores do que um ponto. Então, qualquer objeto, qualquer fonte luminosa que tenha um tamanho que a gente pode mensurar, que a gente pode imaginar, medir, ela é uma fonte de luz extensa, tá? Bem, como exemplo de fontes de luz pontual, nós podemos dar as estrelas, um laser, são fontes de luz pontuais. Mas, professor, uma estrela é gigantesca, sim, mas ela está tão distante de nós que vemos como se ela fosse um ponto. Por isso que eu falei que essa questão de extensão é muito relacionada ao ponto de vista do experimentador, tá? Da pessoa que vai estar propondo o estudo. Já uma fonte de luz extensa pode ser uma lâmpada, pode ser uma janela, pode ser um ring light, enfim, tem várias formas de você ter uma fonte de luz extensa, tá? Bem, além da fonte de luz, é importante nós falarmos sobre o meio de propagação da luz. O meio de propagação da luz pode ser transparente, translúcido ou opaco. Transparente é quando ele permite a passagem da luz quase que sem nenhum obstáculo, tá? Na verdade, um meio transparente a gente vai considerar quando deixa a maior parte da luz passar sem desvios. Um meio translúcido é quando boa parte da luz passa sem desvios, mas aí vai ter boa parte também passando com desvios ou não passando. E o meio opaco é um meio que praticamente não passa luz, tá? Obviamente, a questão de ser transparente, translúcido ou opaco depende de que tipo de luz estamos considerando, tá? Qual é a frequência da onda eletromagnética que nós vamos considerar. Note, aqui tem uma figura mostrando um meio transparente que ilumina aí o globo e passa a luz completamente, um meio translúcido que passa parcialmente a luz e um meio opaco que a luz não passa. É importante nós deixarmos claro também que um vidro colorido, uma lente colorida,
Por exemplo, lente de óculos de sol. Em geral, lentes de óculos de sol, elas deixam apenas parte da luz passar por definição, tornando elas uma lente, por definição, translúcida, tá? É importante dizer também que na natureza não existe meio perfeitamente transparente, tá? Até mesmo a atmosfera filtra boa parte dos raios de luz que chegam do espaço para a Terra, e daí a gente não tem 100% dos raios de luz que atingem a atmosfera não vão atingir a superfície do planeta Terra, porque a atmosfera vai absorver alguns, refletir alguns e, enfim, desviar alguns. E é por isso que nós temos que tomar cuidado quando falamos que transparente, translúcido, enfim. Numa condição ideal, a gente vai considerar a atmosfera transparente. Na realidade, ela não é tão transparente assim, ok? Bem, vamos falar agora das leis de propagação da luz em um ambiente homogêneo, tá? Vamos considerar o vácuo, por exemplo. As leis de propagação da luz são a propagação linear em um ambiente homogêneo. A luz, os raios de luz se propagam sempre em linha reta, tá? Em um meio homogêneo, a direção de propagação da luz sempre é em linha reta. O cruzamento da luz não altera o sentido de propagação. Imagine que eu tenho dois feixes de luz se cruzando. É muito comum vermos, por exemplo, em shows, holofotes de luz cruzarem os raios de luz, e isso não causa um desvio. Se nós fizéssemos isso com duas mangueiras, por exemplo, eu pegar duas mangueiras jorrando água e colidir os jatos de água, essa colisão dos jatos de água vai mudar a direção da propagação da água. Mas se eu fizer isso com dois feixes de luz, não vai alterar a direção de propagação dos feixes de luz, certo? A independência do sentido de propagação quer dizer que a luz ela pode ir e vir no mesmo caminho. Se eu pegar os dois holofotes que estávamos falando há pouco e botar diretamente um em direção ao outro, isso não vai alterar o sentido de propagação da luz sobre o mesmo caminho. Então, a luz não tem problema em ir e voltar pelo mesmo caminho, certo? Essas três regras, essas três leis, são as leis básicas de propagação da luz na ótica geométrica, tá? Bem, como as imagens se formam na ótica geométrica? As imagens se formam no encontro dos raios de luz, tá? Vejam aí tem o exemplo de uma lente e um objeto. Imaginem que eu vou olhar aí esse objeto passando por uma lente, né? Eu tenho aí essa seta que é o objeto e os raios de luz vão passar. Nós vamos falar um pouco mais sobre lentes depois, mas vamos imaginar agora o que é que está acontecendo. Notem, eu vou pegar caminhos diferentes que o raio de luz pode passar. Vou pegar a ponta superior, ver aí os diferentes caminhos com que a luz pode passar e chegar num ponto em comum. Esse ponto em comum vai estar invertido, né? Vai inverter a imagem, mas não é isso que eu estou querendo ver agora com vocês. O que eu estou querendo que vocês percebam é que a luz, a parte superior da seta, está colocado na parte ali inferior da imagem. Isso aí é porque a junção, né, o encontro dos raios de luz que saem da parte superior da imagem se encontram naquele ponto. Isso é a partir do modelo da ótica geométrica, tá? Na realidade,
no mundo real, a física não é exatamente assim. Os raios de luz vão colidir na retina dos olhos e quando eles chegam na retina dos olhos, ele vai interagir com células fotossensíveis que vão enviar sinais para o cérebro, tá? E os raios de luz atingindo essas células vai gerar a imagem. É importante nós notarmos que nós precisamos de coerência, então, por isso, o foco do olho. Quando as imagens, os raios de luz não se encontram na retina, se encontram em uma posição diferente da retina, nós vamos criar uma área de desfoque da visão. E é por isso que muitas vezes nós vamos precisar usar lentes corretivas para colocar o encontro dos raios de luz na posição da retina, né? Então, quando nós temos alguma doença visual, é isso que vai ocasionar essa necessidade de uma lente, ok? Lente corretiva. Bem, falamos um pouco sobre a ideia o modelo de formação da imagem, que é o encontro dos raios de luz, e falamos sobre onde esses raios de luz têm que se encontrar, que é na retina. Mas como é que as cores são vistas, né? Como é que nós vemos as cores? Bem, o que são as cores? Vamos, antes de falar sobre como as cores são vistas, vamos falar sobre o que são as cores. As cores são frequências bem definidas das ondas eletromagnéticas que nós observamos, tá bem? Vejam só, a onda eletromagnética ela é captada por essas células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles são umas células mais rudimentares e eles detectam ou não a presença de luz. Nós temos aqui no gráfico essa linha tracejada mostrando a sensibilidade dos bastonetes, tá? Vejam, o bastonete ele vai detectar qualquer luz que esteja dentro desse espectro que ele está aceitando aí. Ó. Note que ele é mais sensível na região da luz amarela. Então, os seres humanos eles percebem a luz amarela mais facilmente como claro e escuro. Isso claramente tem uma relação com o processo de evolução do ser humano em um planeta cuja estrela é amarela, certo? Então, é mais fácil detectar a luz amarela como claro e a ausência dessa luz como escuro. Então, os bastonetes vão detectar isso, o claro ou escuro, o preto ou branco, certo? Já os cones eles são células mais especializadas. Os cones eles vão detectar uma gama de cores, mas com um pico em uma determinada posição. Essa gama de cores que a gente vai... Esses 3 tipos de cones que nós temos vai nos permitir ver todas as cores que nós vemos, tá bem? O primeiro cone, ele está ligado aí, olha, na cor vermelha. Ele vai pegar toda essa região aí e tem uma intensidade maior na cor vermelha. Obviamente, existem algumas regiões do espectro que nós não vamos ver com outra célula fotossensível, só com a região vermelha. Outra com o verde e uma outra com o azul. Na verdade, quando eu digo que os cones eles vêm verde, vermelho e azul, eu estou dizendo que eles vêm principalmente, né? Vêm com maior intensidade essas cores. Mas todas as outras cores vão ser uma mistura dessas 3 cores básicas, que é o chamado sistema RGB, que é Red, Green, Blue. Em inglês, né? Vermelho, verde e azul. Algumas doenças
que causam mau funcionamento de algum tipo de cone, como é o daltonismo, por exemplo, ele vai produzir uma variação nessa percepção das cores, tá? Então, nós temos aí a partir daí, né, essa captação de ondas eletromagnéticas que nosso cérebro vai interpretar como sendo as cores que nós vemos no mundo. É importante nós dizermos que as cores não existem na natureza. O que existe na natureza é uma frequência eletromagnética. As cores existem no nosso cérebro, que é quando a decodificação das ondas eletromagnéticas do ambiente são criadas em nosso cérebro. Obviamente, alguns animais podem enxergar com cones e bastonetes, e isso vai criar um tipo de percepção completamente diferente para eles. Então, as cores não existem na natureza, existem em nosso cérebro, tá? Bem, alguns animais, como cães, só enxergam com um padrão de 2 cones e os bastonetes. Alguns animais com olhos mais primitivos só têm bastonetes, que é para perceber a existência ou não de luz no ambiente, o claro ou escuro. E tem alguns animais que têm 4 tipos de cones, tem animais que têm 2, 3 tipos de cones e por aí vai. Então, existe uma forma completamente diferente de ver o mundo que os animais têm e nós não, ok? Bem, é isso aí.